Pessoal, as três primeiras questões do nosso trabalho são três questões que envolvem porcentagem. São questões simples de porcentagem. Então eu vou usar aqui como modelo a primeira questão, que ela diz assim: o FGTS, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é um direito do trabalhador com carteira assinada, no qual o empregador é obrigado por lei a depositar em uma conta na Caixa Econômica Federal o valor de 8%. Ó, pessoal, ao invés de 8%, no meu exemplo aqui, eu vou usar, digamos que 7%. 7% do salário bruto do funcionário. Esse dinheiro deverá ser sacado pelo funcionário na ocorrência de demissão sem justa causa. Qual é o valor do depósito efetuado pelo empregador, calculado o FGTS, sobre um salário de R$ 1.200? Então, ao invés de R$ 1.200, pessoal, no meu exemplo aqui, eu vou colocar R$ 1.500. Então, eu só preciso calcular 7% de R$ 1.500. Então, só troquei os valores. A questão deu 8%, no meu exemplo eu coloquei 7%. O salário na questão é 1.200, no meu exemplo aqui eu coloquei 1.500. Então, só preciso calcular 7% de 1.500. Então, como é que eu faço isso? 7%, pessoal, é a mesma coisa que 7 sobre 100. Então, eu vou multiplicar 7 sobre 100 por 1.500. Antes de multiplicar, para facilitar a minha vida, eu posso cancelar os zeros. Ó. 2 zeros na parte de cima, 2 zeros na parte de baixo. Esse 1 aqui que sobrou, ele é elemento neutro, ele não serve para nada. Então, pessoal, sobra 7 vezes 15. Eu só armar a continha aqui, ó, e multiplico. Vamos lá, 7 vezes 5 dá 35, né? Vão 3. 7 vezes 1, 7. 7 mais 3, 10. Então, galera, ó, a minha resposta final, no meu exemplo aqui, pessoal, seria R$ 105. Eu vou pegar aqui como modelo também essa questão 3, que ela diz assim, ó, questão 3. Durante a campanha de vacinação contra o sarampo, em uma comunidade, foram vacinadas 3.500 pessoas. Vou fazer o seguinte, no meu exemplo aqui, a quantidade de pessoas vacinadas, no meu exemplo aqui eu vou colocar 3.000 pessoas. Desse total, 20% são crianças. A quantidade de adultos vacinados dessa comunidade corresponde a... Ó, pessoal, cuidado nessa questão. Porque ela quer a quantidade de adultos. Certo? Que é a quantidade de adultos. E ela deu a porcentagem de crianças. Então, veja bem. Como ela quer a de adultos, ela quer a quantidade de adultos. Veja só, se 20% são crianças, então qual é a porcentagem de adultos? Se o total é 100%, né? Então, se eu tenho 20, então a porcentagem de adultos é de 80%. Então, para mim resolver essa questão, pessoal, eu preciso calcular, no meu exemplo aqui, 80%
de 3.000 pessoas. Então, para calcular, 80% é a mesma coisa que 80 sobre 100. E aí eu vou multiplicar esse valor por 3.000. Antes de multiplicar, a gente pode cancelar os zeros, né? Então veja só. Um na parte de cima, um na parte de baixo. Mais um na parte de cima, mais um na parte de baixo. Lembrando que a quantidade que você cancela em cima tem que ser a mesma embaixo, né? No numerador e denominador. Esse 1 aqui ele não serve para nada. Ele é elemento neutro. Então, pessoal, só resta eu multiplicar 8 por 300. Então, se você armar a continha e multiplicar 8 por 300, você vai ter 2.400 adultos. Que seria a resposta final. Aí você vai e marca a opção correta. E aí quando você for resolver a questão 2, né, você só precisa calcular 40% de 380. Então, se você seguir essas orientações aí, você vai conseguir resolver aí com certeza as 3 primeiras questões do trabalho.